O Chuck já fez coisas horríveis, mas tem uma coisa em particular que é assustadora. Tô falando de quando ele possuiu o corpo da Alice, uma criança indefesa que teve a sua alma roubada pelo boneco. E hoje eu vou explicar como tudo isso aconteceu. É hora de brincar. Esconde-esconde? Esconder a alma. Como a gente sabe, nos 3 primeiros filmes, o objetivo do Chuck era retornar para um corpo humano. E o feitiço tinha uma condição bem específica. O Chuck tinha que transferir a sua alma para o corpo da primeira pessoa que ele revelou o seu segredo. O segredo dele era basicamente a sua identidade. E a primeira pessoa para quem ele revelou esse segredo foi o Andy. Então, se por exemplo ele tentasse transferir a sua alma para o corpo da Karen ou o corpo de qualquer outra pessoa, o feitiço não ia funcionar. Tinha que ser com o Andy de qualquer jeito. A primeira pessoa para quem eu contei o meu segredinho foi um garoto de 6 anos. Eu vou ter 6 anos de novo. Ah, e tinha um prazo pra fazer isso, porque quanto mais tempo ele ficava no boneco, ia chegar um momento que a sua alma ficaria presa para sempre. E o Don Mancini nunca explicou o quanto de tempo o Chuck tinha pra fazer isso. Cara, preciso mesmo sair deste corpo. Pelo que os filmes dão de informação, era questão de dias, porque no segundo filme esse lance acontece. O Chuck consegue fazer o feitiço, diferente do primeiro filme, só que não acontece nada. A alma dele continua no boneco. No terceiro filme, o Chuck meio que consegue burlar o feitiço. Como assim, Chemos? Já que ele tinha um corpo novo e não tinha contado o seu segredo pra ninguém, ele poderia contar o segredo pra alguém mais fácil de ser pego. Nesse caso, o ingênuo Tyler. Meu nome verdadeiro é Charles Lee Ray. Não adiantou muito porque o Andy consegue salvar o garoto. No quarto filme, eles abandonam esse lance do feitiço, provavelmente porque a ideia estava muito desgastada. Dessa vez o Chuck revela que para conseguir transferir a sua alma, ele precisa do medalhão de Dambalar, que foi enterrado com ele. Precisamos dele para transportar nossas almas para um corpo humano. E adivinha, ele falha mais uma vez. Já no quinto filme, basicamente ele percebeu que não era tão ruim viver dentro de um boneco, porque você não passa fome, não fica doente e ninguém vai suspeitar de você, já que tu é um boneco. Qual é a vantagem de ser um humano, afinal? Você fica doente, fica velho. Agora chegamos no quinto filme, onde o Chuck fez a barbaridade que eu citei no início do vídeo. Nesse filme acontece uma reviravolta bem interessante. No primeiro filme não tinha ficado muito claro da onde o Chuck estava vindo na noite que ele foi baleado, e na Maldição de Chuck, isso foi explicado. No passado, o Charles foi apaixonado por Sarah, a mãe da Nika, e ele fez de tudo pra ficar com ela, de tudo mesmo. Até matar o marido da coitada ele matou. Só que, obviamente, a Sarah rejeita ele e chama a polícia. E nessa noite, o Charles acaba sendo baleado. Contou pra ele sobre nós. Não existe nós. Mas, antes de fugir, ele dá uma facada na barriga da Sarah. E é por isso que a Nika nasceu sem o movimento das pernas. Você fez isso comigo. E pelo Chuck ter morrido nessa noite, ele volta anos depois pra se vingar. E ele consegue. O Chuck mata a Sarah e parte da família dela, só sobrando a Nika, que ficou com a culpa dos crimes, e a pobre Alice, uma garotinha indefesa que tem a sua alma roubada no final do filme. E esse momento, além de ser muito macabro, é bem emblemático, porque essa foi a primeira vez que o Chuck conseguiu transferir a sua alma para um corpo humano, depois de mais de 20 anos de tentativa. La Faubercé de Boischion. E a partir daqui ele desencanta de vez. Ele consegue entrar no corpo de um monte de gente. E a coisa mais triste sobre a Alice é que ela morreu. O Chuck revela no filme seguinte que enquanto tentava matar uma pessoa, a vítima revidou e acabou matando a pobre garotinha. As garotas fofinhas podem se machucar quando as vítimas resolvem revidar. E pra mim, de longe, essa foi a pior coisa que o Chuck fez. Apesar que o cara matou a própria mãe. E aí, o que é pior? O cara matar a mãe ou matar uma garotinha?
Mas aí, você concorda comigo? Você acha que essa foi a pior coisa que o Chuck fez? E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like e compartilhamento, pois isso ajuda demais o meu trabalho. É novo aqui, se inscreve e ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos. Quer falar comigo? O link do Instagram do canal está na descrição. Muito obrigado mesmo pela sua atenção e tchau, até a próxima!